Respire. Só isso. Agora, se eu te dissesse que essa simples ação pode reprogramar sua mente, alterar sua realidade e atrair qualquer coisa que você desejar, você acreditaria? Vivemos em uma era onde a manifestação virou moda. Repetir afirmações, fazer quadros dos sonhos, visualizar mansões e relacionamentos perfeitos. Mas por que, mesmo fazendo tudo isso, tanta gente continua estagnada? A resposta é desconcertante. A maioria está presa num estado biológico de sobrevivência, onde nenhum desejo prospera. Enquanto você luta para manter sua mente positiva, seu corpo está enviando sinais de alerta, o sistema nervoso em pânico, o cérebro em ondas beta frenéticas, o coração disparado. Nesse cenário, a mente subconsciente, responsável por 95% da sua vida, simplesmente ignora seus comandos conscientes. É como tentar plantar flores num terreno árido. Nada vinga. Mas e se eu te dissesse que há um atalho? Uma forma de acessar diretamente esse terreno fértil da mente subconsciente e transformá-lo num jardim de abundância? Não exige anos de meditação, nem viagens ao Himalaia. Só exige uma respiração diferente, uma pausa, um novo ritmo. A ciência já provou que o simples ato de respirar profundamente ativa o sistema nervoso parasimpático, o famoso descanso e digestão. Esse estado é o oposto do lutar ou fugir. É nele que o corpo se cura, o coração desacelera e o cérebro entra em ondas alfa, o terreno ideal para plantar novas ideias, novas crenças e novas realidades. E aqui está o segredo que quase ninguém te contou. A respiração é o elo perdido entre mente consciente, mente subconsciente e o campo quântico das infinitas possibilidades. Não é exagero, é fisiologia, é neurociência e é também sabedoria ancestral que foi deixada de lado por séculos. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Se a chave está na respiração, então por que quase ninguém usa esse poder conscientemente? O que será que acontece dentro do corpo quando mudamos o ritmo do ar que entra e sai? E por que essa prática milenar, simples e acessível, carrega o potencial de nos fazer manifestar qualquer coisa? Todo mundo quer manifestar alguma coisa. Um amor verdadeiro, uma casa dos sonhos, saúde vibrante ou liberdade financeira. Mas há um detalhe sutil e chocante por trás de tudo isso. Enquanto você visualiza o que quer, seu corpo pode estar enviando sinais contrários. E sabe o que comanda esse caos silencioso? A respiração. A maioria das pessoas respira como se estivesse sendo caçada por um leão invisível. Respiração curta, rápida e superficial. O sistema nervoso interpreta isso como uma ameaça constante. Resultado: o corpo permanece em modo de sobrevivência. E quando você está nesse estado, manifestar qualquer coisa é quase impossível, porque o corpo só quer sobreviver, não criar. A verdade é que seu corpo e sua mente estão conectados por algo muito mais profundo do que pensamentos positivos. Estão conectados por sensações, frequências e ritmos. A respiração, então, não é apenas ar entrando e saindo. É a batida do tambor que dita a vibração do seu ser. E aqui está o ponto crítico. O subconsciente não entende palavras. Ele entende o que o corpo sente. Afirmações não funcionam se o corpo está em estado de alerta. Visualizações não colam se o cérebro está operando em ondas beta agitadas. Mas a respiração certa, no ritmo certo, pode virar essa chave em segundos. Respirar profundamente ativa o nervo vago, um supercondutor que percorre o corpo inteiro, conectando o cérebro ao coração, aos pulmões, ao intestino. Quando estimulado, ele acalma, organiza e coloca o corpo em estado de receptividade. É nesse estado que o milagre da manifestação começa. Agora pense nisso. O simples ato de inspirar e expirar lentamente é capaz de ativar regiões do cérebro ligadas à intuição, ao foco e à criatividade. Não é magia, é neurociência. Ondas cerebrais mudam, a química do corpo se transforma. O RAS, sistema de ativação reticular, começa a caçar oportunidades ao invés de perigos. Mas espere, você deve estar se perguntando: se é tão poderoso assim, por que ninguém ensina isso desde cedo? Por que passamos a vida tentando controlar a mente, mas ignorando o corpo que a sustenta? A resposta é tão simples quanto provocadora. A sociedade nos ensinou a pensar, não a sentir. Nos treinou para agir, não para pausar. Nos programou para conquistar o externo, mas nos esqueceu de ensinar como dominar o interno. E é por isso que a respiração é revolucionária.
porque ela nos devolve o controle do nosso próprio sistema operacional. Não estamos falando de qualquer respiração. Estamos falando de uma prática consciente que combina pausa, intenção e presença. Uma respiração que transforma caos em coerência, medo em foco, dúvida em direção. A sabedoria ancestral sabia disso. Culturas como o yoga indiano e o taoísmo chinês sempre apontaram a respiração como ponte entre o corpo e o espírito. Pranayama, Qigong, técnicas de respiração rítmica, todos eram vistos como caminhos para o despertar. A ciência moderna só confirmou o que os antigos já sabiam. Quando você respira com presença, você muda a sua química, seu campo vibracional e sua realidade. Mas será que tudo isso pode mesmo ser acessado de forma instantânea? Será que é possível manifestar algo apenas mudando como respiramos por alguns minutos? A resposta talvez esteja escondida num detalhe ainda mais misterioso. Um momento de pausa entre a inspiração e a expiração que parece abrir uma fenda no tempo. Um espaço onde o impossível se torna inevitável. Será que você está pronto para descobrir o que acontece nesse intervalo sagrado entre um suspiro e outro? Não é sua mente que está atrapalhando sua manifestação, é sua biologia. E essa talvez seja uma das verdades mais desconfortáveis para quem está mergulhado no mundo do autoconhecimento. Porque enquanto você acredita que precisa pensar mais positivo, o que realmente está sabotando sua vida é o estado em que seu corpo vive a maior parte do tempo. Imagine isso, seu sistema nervoso como um maestro regendo a sinfonia da sua existência. Se ele está em caos, a orquestra toca fora do tom. Nada flui. Mas quando você ativa o estado parasimpático, o famoso descanso e digestão, esse maestro ganha clareza e a música da sua vida volta a fazer sentido. É exatamente aqui que entra a respiração. Quando você respira de forma profunda e consciente, ativa o nervo vago, o canal silencioso que conecta cérebro, coração, pulmões e vísceras. Ele é o eixo central do seu estado de calma, foco e regeneração. Ele é o botão de reset que ninguém te ensinou a usar. E não para por aí. Ao respirar de forma ritmada, especialmente com pausas conscientes, você muda o padrão das suas ondas cerebrais. Sai do estado beta, aquele da mente acelerada e ansiosa, e entra no estado alfa. Em alfa, a mente relaxa, mas continua alerta. Esse é o estado ideal para acessar o subconsciente. É onde os comandos de manifestação são realmente ouvidos. Agora, pense comigo. Se 95% dos seus pensamentos, decisões e comportamentos são governados pelo subconsciente, o que acontece quando você acessa esse território com clareza e intenção? A resposta é poderosa. Você para de reagir e começa a criar. O grande segredo é que o subconsciente não entende palavras, entende frequências. Ele capta sensações, emoções, imagens internas. E sabe o que cria tudo isso de forma imediata? O seu padrão respiratório. Mas calma, a ciência explica. Durante a pausa respiratória, aquele pequeno intervalo onde você segura o ar, ocorre um leve acúmulo de dióxido de carbono no sangue. Parece ruim? Pois é justamente isso que aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, melhorando o foco, clareza e percepção. Nesse momento, sua biologia envia um sinal. Estamos seguros, podemos receber. E é quando o RAS, seu sistema de ativação reticular, entra em cena. Ele é como o filtro de realidade do cérebro. Se você está estressado, ele só vê problemas. Se você está calmo e intencional, ele começa a filtrar sincronicidades, caminhos, soluções, pessoas, sinais. É como se o universo começasse a te responder, porque finalmente você está escutando. Essa dança entre o corpo e a mente cria coerência, e a coerência gera magnetismo. Seu campo energético muda, seu corpo vibra em outra frequência. E o mais impressionante, tudo isso pode acontecer em minutos, com a técnica certa de respiração. Você não precisa de mais informações, precisa de mais integração. O milagre não está em acumular conhecimento, mas em praticar o simples de forma profunda, respirar, pausar, sentir, repetir. Mas é aqui que o jogo muda, porque existe um momento específico dentro da respiração onde tudo se alinha. Um espaço que a ciência ainda engatinha para compreender, mas que os antigos já chamavam de divina pausa. Um instante, onde tempo e matéria parecem suspensos, onde você não está nem inspirando,
nem expirando, está apenas sendo. Será que é nesse vazio que o campo quântico se abre? Será que é nesse silêncio que o universo sussurra seus segredos mais poderosos? Existe um instante quase invisível entre a inspiração e a expiração. Um momento breve, mas profundo, onde o tempo parece desacelerar. A esse momento, os antigos mestres chamavam de kumbhaka, a divina pausa. Mas o que torna esse intervalo tão especial? A resposta é tão científica quanto espiritual. É nesse silêncio entre os sopros que o universo começa a escutar. Durante a pausa respiratória, seu sistema nervoso muda de marcha. O caos do mundo externo perde importância. O corpo para de reagir. A mente para de falar. E nesse vácuo, nesse não lugar, você acessa algo que a maioria nunca experimenta. Presença total. É nesse momento que as ondas cerebrais se estabilizam. O estado beta dá lugar ao estado alfa, e às vezes até ao teta, o portal das visões internas, do acesso profundo ao subconsciente. A atividade do córtex pré-frontal diminui, enquanto áreas ligadas à intuição e à criatividade se acendem. A ciência chama isso de coerência neural. Os antigos chamavam de estado de graça. Mas há mais. O acúmulo controlado de CO2 nessa pausa não é um risco, é um presente. Aumenta a perfusão cerebral, alimenta áreas do cérebro ligadas à memória, foco e expansão. Estimula a neuroplasticidade. Em termos simples, seu cérebro se torna fértil para novas programações. É aqui que a manifestação se fortalece. Visualizações feitas nesse estado não são apenas imagens mentais, elas são códigos vibracionais impressos no campo quântico. Afirmações repetidas nesse silêncio se tornam comandos hipnóticos. Emoções sentidas aqui criam raízes profundas na psique. E os nadis, canais energéticos mapeados há milênios, entram em ação. Ida, Pingala e Sushumna não são mitos místicos, são trilhas vibracionais no corpo sutil, onde a energia vital, o prana, flui. Quando você respira com consciência, esses canais começam a se alinhar. Mas quando você pausa, algo extraordinário acontece. Sushumna se ativa. Sushumna é o canal central, a espinha energética. Quando ele se abre, energia sobe como um raio de luz pela coluna, ativando centros sutis, os chakras, e despertando uma inteligência superior. É nesse fluxo que o corpo deixa de apenas sobreviver e passa a cocriar. O RAS, agora livre do bombardeio do estresse, começa a detectar sincronicidades com precisão cirúrgica. Você vê sinais, atrai oportunidades, sente a intuição te guiando com uma clareza quase sobrenatural, porque naquele espaço entre o ar que entra e o ar que sai, você se torna a frequência do que deseja. O que parecia místico começa a fazer sentido biológico. O que parecia distante se torna tangível. E o que antes era tentativa vira fluxo. Você não força mais a manifestação. Você flui com ela. Tudo porque aprendeu a usar uma ferramenta que esteve contigo desde o primeiro dia de vida. A respiração. Mas se a pausa é o portal, então o que acontece quando combinamos essa pausa com um som sagrado? Uma vibração que ecoa não apenas nos ouvidos, mas no próprio campo energético? E se esse som pudesse amplificar o efeito da respiração e abrir portas ainda mais profundas? Antes do próximo tema, temos algo especial para você que chegou até aqui. Você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia que foi descoberto recentemente e confirmado pela ciência? Que líderes mundiais e celebridades usam esse método ancestral para manifestar seus desejos e controlar sua realidade? E que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1.500 anos porque ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Pois é, tudo isso foi revelado recentemente. E várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que conseguem alcançar. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o código QR que aparece na tela e acesse esse conhecimento que mudou a vida de milhares de pessoas. Ou, se preferir, clique no link que deixamos no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Agora que você compreendeu o poder da respiração consciente e da pausa divina,
Chegou a hora de transformar tudo isso em prática, porque, como em qualquer arte sagrada, o conhecimento sem ação é apenas informação parada. E a manifestação, meu amigo, exige movimento energético. Aqui entra a técnica das 111 respirações. Não é numerologia mágica nem ritual místico escondido por monges secretos. É um protocolo neurosensorial, energético e vibracional que reprograma o subconsciente, harmoniza o corpo e alinha você com o campo quântico de forma prática e direta. A base é simples, mas poderosa. Você inspira por 4 segundos, segura por 7, a divina pausa, e expira por 8. Essa sequência não é aleatória. Ela equilibra o sistema nervoso, regula o dióxido de carbono no sangue, eleva a VH-tone e mergulha o cérebro em ondas alfa. Ou seja, você entra no estado ideal para criar. Antes de começar, sente-se ou deite confortavelmente. Silencie o mundo lá fora. Feche os olhos. Sinta seu corpo como se estivesse acordando de um sonho. Então defina uma intenção clara. Não algo vago como quero dinheiro, mas algo vívido, emocional, como sua abundância manifesta agora. Visualize, sinta, haja como se já fosse real. Durante as 111 respirações, repita o mantra Soham. So, na inspiração. Ham, na expiração. Esse som não é só um mantra, é um código vibracional. Em sânscrito significa eu sou aquilo. É uma declaração direta ao universo e ao subconsciente. Eu sou parte do todo. Eu sou isso que desejo. Ao repetir esse som com o fluxo da respiração, você cria ressonância. As palavras deixam de ser sons e se tornam frequência. O corpo vibra. Os canais energéticos, Ida, Pingala e Sushumna, se abrem como rios fluindo sem barreiras. E nesse estado, o impossível deixa de existir. Mas aqui vai um lembrete. Não se trata de perfeição, e sim de presença. No começo você pode se perder na contagem, sentir desconforto ou impaciência. Normal, a mente resistirá. O corpo tentará te puxar de volta para o modo automático. Mas persista, porque quanto mais você pratica, mais seu corpo aprende a habitar esse estado de criação. E aqui está o verdadeiro ouro. A repetição transforma o estado em identidade. Respirar assim todos os dias não é apenas um exercício. É um caminho de retorno ao seu centro. Com o tempo, você nem precisa mais tentar manifestar. Você se torna a manifestação viva. A frequência do desejo se torna a sua frequência. Ao final da prática, respire normalmente. Mergulhe num estado de gratidão profunda. Mas não aquela gratidão mecânica, de obrigado por nada. É a gratidão que diz, já é meu, já está feito. Nesse ponto, o Raz está atento, buscando no mundo físico o reflexo da sua vibração interna. E ele encontrará. É claro, muita gente vai ouvir tudo isso e pensar, será que só respirar pode mesmo mudar tudo? A essas pessoas, deixo uma pergunta simples, mas poderosa. E se a chave que você sempre procurou estivesse o tempo todo bem debaixo do seu nariz? Sabe, enquanto eu escrevi esse roteiro, lembrei de um momento específico em que tudo isso fez sentido para mim. Eu estava num daqueles dias em que nada parecia encaixar. Mente agitada, corpo cansado e aquela sensação de estar lutando contra o mundo. Sentei no chão da sala, fechei os olhos e comecei a respirar. Só isso. Inspirar, pausar, expirar. De repente, o barulho interno silenciou. Algo mudou. Não foi um milagre cinematográfico. Foi uma clareza profunda, um alívio, um realinhamento com algo maior. E nesse exato momento, percebi. O universo não precisa ser convencido a te ajudar. Ele só precisa que você entre no mesmo ritmo que ele. Por isso, se esse vídeo despertou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Sua respiração não é apenas ar. É um código, uma ponte, um poder que você carrega desde o primeiro suspiro. Use, experimente, repita e veja o que acontece quando você deixa de tentar controlar tudo e começa a sentir tudo. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo aí dentro ressoou com essa mensagem. Então faz o seguinte, curte esse vídeo, comenta aí embaixo como foi para você e se inscreve no canal.